O que está acontecendo no Irã neste momento é diferente de tudo que vimos nas últimas décadas no Oriente Médio. E se você acha que entende o que está em jogo, eu te garanto, ao final dessa análise, você vai rever essa certeza. Fique comigo até o fim, porque os próximos minutos vão mudar a forma como você lê esse conflito. Quero começar pelo que foi noticiado ontem sobre o ataque israelense a uma instalação nuclear iraniana descrita como secreta. Quando falamos do programa nuclear do Irã, a maioria das pessoas pensa imediatamente no enriquecimento de urânio. E faz sentido, porque é isso que domina os noticiários. Mas existe um segundo processo, igualmente crítico e muito menos discutido: o desenvolvimento do próprio dispositivo explosivo, ou seja, a engenharia da bomba em si. Esse sempre foi o componente mais secreto de todo o programa nuclear iraniano. Historicamente, esse trabalho era conduzido na base de Parshin. Mas depois dos ataques do verão passado, os iranianos transferiram sigilosamente o que restava dessa estrutura, e o que conseguiram reconstruir, para um local no oeste de Teherã. A aposta era que ninguém saberia. A inteligência israelense, no entanto, estava no encalço dessa instalação desde o início. Ontem, bombas penetrantes foram lançadas contra o alvo, e segundo os relatos disponíveis, o local foi destruído. Pelo nível de detalhe com que a operação foi descrita, fica claro que Israel conhecia muito bem o que estava atacando. Agora, sobre os próximos alvos. Existe uma divisão de responsabilidades entre Israel e Estados Unidos que tem, essencialmente, um caráter geográfico. Israel opera principalmente no oeste e no centro do Irã, incluindo sobre Teherã. Os americanos concentram esforços mais ao sul, na região do Golfo Pérsico, onde cada um enfrenta as ameaças mais imediatas para si. Mas essa divisão não é rígida. Os americanos também atuam no oeste em alvos específicos de alta complexidade, como as cidades subterrâneas de mísseis particularmente fortificadas, que exigem bombardeiros estratégicos pesados para serem alcançadas. As prioridades conjuntas neste momento são dois tipos de alvos. Primeiro, todos os sistemas de defesa antiaérea que continuam ativos, porque mesmo com a defesa aérea iraniana amplamente suprimida, componentes isolados ainda representam risco operacional. Segundo, os lançadores de mísseis balísticos e drones. Tudo aquilo que está atingindo cidades israelenses, bases americanas e países árabes da região. Há uma verdadeira caçada em andamento, especialmente no oeste do Irã e no oeste do Iraque, para localizar e destruir esses lançadores e comprometer o funcionamento das bases subterrâneas. Esse processo envolve um número muito grande de aeronaves e drones operando de forma contínua. Paralelamente, Israel está atacando alvos ligados à estrutura do próprio regime. Na última noite, dezenas de filiais de milícias e estruturas de segurança interna foram atingidas. Esses golpes têm um objetivo bastante claro: enfraquecer os aparatos repressivos do regime. A lógica é que, à medida que essas estruturas se desestabilizam, eventuais movimentos de protesto interno teriam mais espaço para agir. Não há garantia de que isso resultará numa mudança de regime, mas Israel está deliberadamente tentando criar essa abertura. À medida que os ataques a lançadores e sistemas antiaéreos vão sendo concluídos, mais recursos são direcionados para os alvos fundamentais: produção de mísseis e o que resta do programa nuclear iraniano. O objeto que mencionei no começo é um exemplo perfeito disso. Pelo cálculo inicial do banco de alvos israelense, ainda há material suficiente para 2 a 3 semanas de operações. Sobre quando essa operação chegará ao fim. O papel decisivo, na minha leitura, provavelmente caberá ao presidente Trump. Se ele quiser encerrar antes por razões políticas, ou se o Irã oferecer algo que satisfaça Washington, isso pode mudar tudo. Do ponto de vista estritamente militar, no entanto, o quadro é mais claro. Ainda no início da semana, pilotos sêniores da Força Aérea Israelense disseram que a operação estava avançando acima do cronograma previsto. O almirante Cooper, chefe do Comando Central americano, confirmou isso. A estimativa original era de 4 semanas. Com o ritmo atual, estamos falando de 3 semanas, talvez um pouco menos, para destruir todos os alvos planejados. Naturalmente, imprevistos acontecem, para o bem e para o mal. Mas essa é a referência militar em vigor. Quanto à capacidade de resposta do Irã?
O general iraniano que afirmou que a produção de mísseis balísticos não parou e que Teherã não teme o esgotamento dos estoques, com todo respeito, tenho sérias dúvidas de que isso corresponda à realidade no momento. Se essa produção estivesse efetivamente em curso, as instalações responsáveis por ela estariam entre os primeiros alvos a serem atacados, se é que já não foram. Os estoques iranianos são grandes, sim, e provavelmente o Irã ainda terá capacidade de atirar em todas as direções: Golfo, Israel, bases americanas, até o fim do conflito. Mas os sinais operacionais contam uma história diferente da retórica oficial. No começo, alertas de ataques aéreos soavam a cada 20 minutos em Israel, quase sem interrupção ao longo de 24 horas. Agora, o intervalo entre ataques chegou a 7 horas. Isso não acontece porque alguém resolveu dormir mais cedo. É reflexo de perdas sérias no comando iraniano, da caçada ininterrupta às plataformas de lançamento e da desorganização causada pelos ataques. O Estreito de Hormuz é outro ponto que merece atenção especial. A Guarda Revolucionária afirma controlar o estreito, e aqui é importante entender o que controle significa na prática. Não é que eles tenham bloqueado fisicamente a passagem, é que eles ameaçaram atacar qualquer navio que tente cruzá-lo, e fizeram isso várias vezes. Isso basta para paralisar o tráfego, porque nenhum armador, nenhuma seguradora, nenhum tripulante vai querer testar se a cobertura americana é suficiente para protegê-los num canal tão estreito. Mesmo que os americanos tentem escoltar tankers, o Irã pode acionar sua frota Mosquito, lanchas não tripuladas, mísseis antinavio costeiros, drones, sem precisar de seus navios maiores, que já foram em grande parte afundados. Desbloquear o estreito de verdade exigiria uma operação terrestre planejada e sistemática ao longo de toda a faixa costeira iraniana. Isso é muito diferente de simplesmente afundar fragatas. No Líbano, Israel iniciou uma operação terrestre limitada e, pelo que observo, fez isso com certo grau de satisfação estratégica. O Hezbollah entrou nessa guerra por iniciativa própria, pressionado pelo Irã, e isso deu a Israel a legitimidade máxima para responder com toda a força. Mais de 250 alvos do Hezbollah já foram atacados nos últimos dias. Lideranças eliminadas, depósitos destruídos, posições de fogo neutralizadas. O avanço terrestre, por enquanto, é tático. Visa proteger localidades israelenses a algumas centenas de metros da fronteira contra tiros diretos de armas leves, morteiros e RPGs. Mas os cenários em análise incluem uma ofensiva terrestre mais ambiciosa. A pressão aérea sobre o Hezbollah, no entanto, já é sem restrições, incluindo sobre Beirute. O que vemos no sul da cidade, no reduto do partido, é exatamente isso: avisos de evacuação seguidos da demolição de infraestrutura de armazenamento de armas. O Hezbollah cometeu um erro estratégico grave ao entrar nessa guerra agora, e vai pagar por isso. Sobre a possibilidade de escalada regional. Pode acontecer, e pode acontecer a qualquer momento. Se Arábia Saudita, Catar ou Emirados decidirem, mesmo que discretamente, atacar o Irã, e há rumores de que o Catar já teria feito isso em resposta a ataques recebidos, o conflito ganha outra dimensão imediatamente. Quanto à Europa, não espero ação ofensiva. O que virá são defesas de espaço aéreo em Chipre, envio de navios ao Golfo, talvez alguns aviões para funções defensivas. Nada que mude o equilíbrio do campo de batalha. E não, isso não é uma terceira guerra mundial. Uma guerra mundial, na minha definição, exige que as grandes potências se enfrentem diretamente e em escala total. Estados Unidos, China, Rússia. Estamos muito longe disso. Vale lembrar que a Guerra da Coreia envolveu Estados Unidos, China e o Vernusside simultaneamente. E ainda assim foi um conflito regional, não uma guerra mundial. O que temos hoje é um conflito regional de altíssima intensidade, com ramificações globais sérias, mas longe de uma conflagração entre potências nucleares. Para fechar, deixa eu resumir os pontos centrais dessa análise. Israel destruiu ontem uma instalação secreta de pesquisa sobre engenharia de armamento nuclear. Não enriquecimento, mas desenvolvimento do dispositivo explosivo em si, o componente mais sensível do programa iraniano, historicamente sediado em Parchim e transferido clandestinamente para o oeste de Teherã após os ataques do ano passado. A operação conjunta Israel-Estados Unidos está dividida geograficamente,
com os americanos usando bombardeiros estratégicos nos alvos mais protegidos ao sul, enquanto Israel domina o centro e o oeste do país. As prioridades operacionais são claras: suprimir toda a defesa antiaérea remanescente, caçar lançadores de mísseis e drones, desmantelar a cadeia de produção de mísseis e destruir o que sobrou do programa nuclear. Militarmente, a operação segue acima do cronograma. O fim pode vir em 2 a 3 semanas, mas a palavra final pertence a Trump, e variáveis políticas podem antecipar ou prolongar tudo isso. A capacidade ofensiva do Irã está se degradando de forma visível e mensurável. Os intervalos entre ataques cresceram de 20 minutos para 7 horas, o que não é escolha estratégica, é reflexo direto de perdas no comando e destruição de infraestrutura de lançamento. O Estreito de Hormuz está efetivamente bloqueado pela ameaça, não pela presença física, e desbloqueá-lo exigiria uma operação costeira de larga escala que ninguém iniciou ainda. No Líbano, o Hezbollah abriu uma frente que Israel encarou como oportunidade estratégica, e a organização vai pagar caro por esse erro cometido sob pressão iraniana. E a escalada regional permanece possível a qualquer instante, dependendo principalmente do que as monarquias do Golfo decidirem fazer. Não é a Terceira Guerra Mundial, mas é, sem dúvida, o momento mais explosivo do Oriente Médio em décadas. E qualquer pessoa que afirme saber exatamente como isso vai terminar, está mentindo para você.